Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Socialmente, carinhosamente apelidado assim, para a gente poder ter aqui um momento de uma conversa sobre vida, sobre negócios, sobre carreira, com gente que agrega, que tem experiência e que sempre tem uma história boa para contar. E hoje eu estou aqui com um convidado de peso, né, um grande nome da advocacia aqui em Fortaleza, no Ceará, e eu acho que ele está até expandindo essa atuação. Estou aqui com o Dr. Franco Almada. Eu vou deixar ele se apresentar melhor, mas só um número curioso que me impressiona muito é que esse cara já participou de mais de 4.000 audiências trabalhistas, eu estou certo? Tá desatualizado o número, viu? Pois Contando. é. Então, tem que atualizar essa conta aí, mas eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho para eu não cometer nenhum erro, e aí a gente vai seguindo com o nosso episódio. Meu amigo Lucas, primeiro dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui no seu programa. Você é um cara que a gente já teve outras conversas, já deu aula na nossa mentoria. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Mas como eu gosto de me apresentar, sou advogado, pai, filho, no Espírito Santo não, né? Pai, filho, marido e o que eu gosto de fazer é trazer segurança e prosperidade para a advocacia, né? Para os outros advogados. Então, contem comigo para isso. Para a advocacia e também para as empresas, né? Porque nessa área trabalhista tu acaba ajudando muito o negócio aí também, né, Franco? Isso, a gente tem uma atuação muito focada na área trabalhista. Desde 2010 o nosso foco é esse. Eu comecei a advogar em 2008, no finalzinho de 2008. E dentro da nossa atuação, muitas empresas de marketing já chegaram e falaram assim, Lucas, olha, Franco, tem que se posicionar, tem que ser só reclamante ou só reclamado. E eu nunca quis me posicionar dessa maneira. O meu posicionamento é ser um advogado que atua em causas complexas e que tenta simplificar para o cliente isso, né? Então, tanto para reclamante quanto para reclamado. Eu costumo dizer que atuo sempre para quem está certo, seja reclamante ou seja reclamado. E nessa atuação nós temos para as empresas, né, trazido tanto segurança nas defesas pontuais, quando a gente é procurado para isso, como também programas de compliance, assessoria fixa, tudo isso a gente também traz para o empresário. Muito massa, cara. E só para... Porque tem muito essa questão. Às vezes o empresário pensa assim, olha, esse advogado atua também para reclamante, ele não é confiável, ele tem uma leitura enviesada, é muito já achando que sempre o trabalhador tem direito. E o que eu sempre gosto de colocar para o cliente empresário é que se você tem um advogado que também atua para reclamante, ele sabe como o reclamante pensa e muitas vezes como são as estratégias mais utilizadas pelos advogados de reclamante também. Então é meio que você conseguir antever, isso acontece muito, antever muito dentro do processo do que vai acontecer. Já sabendo isso, você tem como se defender melhor, né? Então sempre o nosso posicionamento, por isso que o nosso posicionamento não é reclamante ou reclamado. Nosso posicionamento é trazer ali uma solução dentro daquele processo, uma solução jurídica, técnica, com expertise trabalhista dentro daquele processo. E eu acho que essa atuação nos dois polos, né, assim, tanto da parte reclamada como a parte reclamante, também te traz um senso mais apurado de justiça, né? Não é o advogado que julga, mas acaba que a tua experiência te permite saber quando o teu cliente reclamante de repente está querendo esticar a baladeira, como a gente diz Exato. aqui no Ceará, ou até quando o reclamado está querendo também se negar a pagar muita coisa que, na verdade, ele deveria ter pago. É fundamental esse tópico aí. Sempre quando a gente fala em justiça, a gente entra num campo muito subjetivo, né? O que é justo para mim pode não ser para você, pode não ser para outra pessoa. Então, se a gente pegar 3 situações aqui e perguntar o que é justo, vão ter 3 respostas diferentes no mais das vezes. Então, o que eu gosto de falar é que a gente consegue enxergar com maior clareza se o direito é bom ou ruim. A pergunta mais frequente que a gente recebe no escritório, principalmente quando atua pelo reclamante, doutor, causa ganha? O que é que responde para um cliente que pergunta para você se a causa ganha? A gente tem que pensar numa resposta que não vai desestimular tanto o cliente ao ponto dele nem fechar o contrato e também não vai criar uma expectativa tão grande ao ponto dele achar que já ganhou a causa. Até porque nós temos tem um detalhezinho do advogado que é
que não é permitido para o advogado, que é vedado para o advogado falar em causa ganha. É uma infração ética, inclusive. Então, se você estiver diante de um advogado que fala em causa ganha, corra longe desse advogado, tá? Tome cuidado. Tome cuidado. Então, a nossa análise é sempre se o direito é bom ou ruim. E como você disse, através de uma experiência, né? Eu nem digo de quase 16, 17 anos de advocacia, mas ter atuado em mais de 4.000 processos, a gente senta com o reclamante e já consegue entender quando ele está, como você falou, esticando a baladeira. Ou quando o que ele falou ele não vai conseguir provar. Não é nem que ele não tenha direito, ele não vai conseguir provar. Muitas vezes, Lucas, a gente deixa de fazer algum pedido, até de assumir alguma causa, porque olhando criteriosamente para o ônus de prova, a gente entende que ele não vai conseguir provar aquilo. Vamos supor que é um assédio que aconteceu dentro do ambiente de trabalho, só ele e outra pessoa ali, não tem nenhuma testemunha. É muito difícil provar aquela situação, né? Do mesmo jeito, o empresário. Eu, particularmente, não gosto de atuar para empresários que eles querem utilizar o advogado como uma maneira de descumprir a lei, digamos assim. Então, a gente percebe também qual é a intenção de cada um, seja reclamante ou reclamado. Eu vou já querer explorar um pouquinho mais dessa discussão reclamante e reclamado. Mas antes, Franco, eu ia te pedir para tu contar um pouquinho da tua história mesmo, profissionalmente. E claro que se tiver alguma questão pessoal que você acha interessante contar no meio desse... Porque o Franco é o Franco em todas as áreas da vida dele, né? Mas meio que como é que tu começou? Tu já começou sempre na área trabalhista? Tem alguma outra área também que, apesar de tu não falar tanto, tu tem expertise, que tu gosta de trabalhar também? E como é que foi lá no começo até chegar onde tu tá hoje? Perfeito. Por incrível que pareça, eu fui formado para ser um advogado criminalista, né? Então, a minha faculdade... É importante falar isso. A gente estava até naquele almoço do nosso colega, né, amigo Renan Azevedo, e ele falou das dificuldades que ele teve no começo, né, de uma família mais humilde e tudo mais. Eu não posso contar minha história desse jeito, que eu não tive essas dificuldades. Na verdade, eu já parti, já fui muito privilegiado sempre, né? Então, eu tive a oportunidade de cursar uma faculdade particular, sem nenhuma dificuldade por parte dos meus pais. E isso também criou uma sensação, talvez, pelo menos para mim, de que eu tinha que dar retorno do investimento, né? O famoso ROI, né, que a gente fala hoje. Então, isso criou em mim uma obrigação nesse sentido. Mas quando eu comecei a faculdade de Direito, estou falando de 2003, e meus pais são separados, e eu comecei a faculdade com 17 anos, e aos 18, meu pai já começou a pagar diretamente para mim a minha pensão, né? Antes pagava através da minha mãe e foi diretamente para mim. E ele tinha uma promessa: se você tiver com 18 anos na faculdade, você vai ter um carro zero. E ele cumpriu essa promessa. Então, com 18 anos, eu recebia uma gorda pensão e tinha um carro zero. E não precisava trabalhar. Então, minha mãe ficava, vá trabalhar e tudo isso. Não preciso, estou nem lhe pedindo nada. Só que a minha mãe, isso foi muito importante, ela nunca deixou isso acontecer. Falei assim, olha, não aceito marmanjo aqui dentro de casa sem trabalhar. Se você acha que já tem dinheiro suficiente, não precisa trabalhar, você vai trabalhar de graça. Qual é o nome da tua mãe? A Fátima Leida, minha mãe. Dona Fátima, a senhora está de parabéns, viu? Então, você vai trabalhar nem que seja de graça, mas não vai ter marmanjo aqui. Não, é porque eu preciso estudar, aquela desculpa, né? É porque eu preciso estudar, é muita coisa e tal. Não é muita coisa, não. Eu já fiz faculdade também, minha mãe é formada em 3 faculdades, né? Já fiz faculdade também, não é muita coisa, e sempre trabalhei, e sou mulher, e sempre trabalhei, aquela coisa toda. Minha mãe sempre foi muito independente. Ela é oficial de justiça, aposentada. E ela me perturbou tanto, Lucas, que eu consegui escapar o primeiro e o segundo semestre, mas no terceiro eu já não aguentava mais. Porque tu vai trabalhar. Aí eu, beleza. Aí fui trabalhar de graça, voluntariamente, né? Fui para um estágio lá na promotoria com a doutora Edna Lopes Costa da Mata. Um abraço aqui se ela estiver assistindo. Ela é uma grande amiga da minha mãe até hoje. E aí me aceitou lá e teve a paciência de me ensinar tudo. No começo eu ia 2 vezes por semana. Eu estudava na Unifor, trabalhava
no fórum, né? Aí eu falo hoje para meus filhos, né, que ia a pé da faculdade por trabalho, né? Quem não conhece, são 2 quarteirões. Tudo é um storytelling. Tudo é storytelling. Mas eu fui pegando o gosto de resolver problema. Estava numa promotoria, era uma promotoria especializada contra crimes para crimes contra crianças e adolescentes, o que não era competência do júri ia para lá. E aí eu fui pegando gosto. De 2 vezes por semana, passei a 3 vezes por semana, passei a 4 vezes por semana, voluntariamente. Quando passou mais ou menos uns 8 meses, surgiu uma possibilidade de contratação. Naquele tempo havia uma flexibilidade maior, umas empresas terceirizadas prestavam serviço para a procuradoria. E aí eu fui contratado para ser uma espécie de assistente da promotora, mas com carteira assinada. Então eu estava lá já com a gorda pensão, com carro zero, agora com carteira assinada. Mais uma fonte de renda, né? E aí eu recebia aqueles vales de transporte, vendia, né? No teu tempo não, destacava eles. Sim, não, né? mas eu já vi. Meu viu? pai recebeu na época que ele trabalhava em banco. Destacava eles, vendia eles, aí era mais outra fonte de renda. Vale alimentação a gente acabava gastando aí com almoço, né? Gastava com almoço e tudo, almoçava bem. E aí, mas esse ponto foi muito importante para mim, porque desde o primeiro momento eu comecei a trabalhar não pelo dinheiro. E é algo que eu trago até hoje. Eu inicio muitos projetos não pelo dinheiro que aquilo ali vai dar. E talvez seja uma consequência mental desse meu primeiro trabalho. Eu trabalhei sem precisar do dinheiro. Eu trabalhei por exigência da minha mãe, lógico, mas continuei o trabalho por gostar do que estava fazendo. A vida do rico é diferente, né, Márcio? É bonito de ver. Pois é, eu não posso inventar outra história, né? Cada um tem a sua história e aí essa é a minha. Então, na faculdade, eu fiz toda uma faculdade, Lucas, voltado para a área criminal, tá? Primeiro estagiando, como eu falei, na promotoria, era a 12ª promotoria. Depois estagiei brevemente no escritório do Dr. Flávio Jacinto, acho que você deve conhecer. E depois estagiei no tribunal, no gabinete do desembargador João Byron, que também era um desembargador da área criminal. Quando foi em 2008, no começo de 2008, foi o ano mais importante da minha vida. Porque no começo do ano eu já estava para me formar, né? Já sabia que ia me formar no meio do ano, mas no começo do ano eu descobri que ia ser pai. Meses depois eu descobri que eu ia casar. E meses depois eu descobri que a minha filha ia nascer exatamente no final de novembro. E foi mais uma questão de uma responsabilidade assumida. De fato, nós casamos no dia 10 de julho, eu formei no dia 9. A única exigência que eu fiz para casar foi o seguinte: eu só caso depois que eu me formar. Então, formei no dia 9 de julho e casei no dia 10 de julho. Como diz a musiquinha do Parabéns, né? Ela vai casar quando ele se formar. Exatamente. E aí eu não tive festa de formatura, né? Não fiz a minha festa de formatura, que a minha festa de formatura, na verdade, foi a minha festa de casamento. Então, eu casei dia 10 de julho. E naquele mesmo ano, a Ana Beatriz, que é a minha filha mais velha, nasceu no dia 25 de novembro e no dia 11 de dezembro eu estava com a minha OAB. E fiz a OAB na área criminal. Mais uma vez, fiz a OAB na área criminal. Comecei a advogar, como a maioria dos advogados. Eu não tenho pai advogado, mãe advogada. Eu sou o primeiro advogado da família. Hoje já tem vários primos, tios, cunhados, enfim, advogados, minha irmã é advogada também, mas eu fui o primeiro. E naquela época tinha que pegar tudo, né? Então, briga de condomínio, briga de vizinho, Lei Maria da Penha. O primeiro contrato que eu fechei foi um contrato de uso capião. Ainda lembro, na época, foi 5 mil reais esse contrato de uso capião. Pensava que estava rico ali, porque 5 mil reais em 2008 era 20 mil reais hoje. Né? Então, mas esse processo se arrastou por 8 anos e esses 5 mil reais eu acho que durou mais ou menos uns 2, 3, 4 meses. Né? Tem um detalhe importante, eu gosto de falar, pontuar isso. O meu pai, até hoje, tem uma vida, meus pais, mas ele particularmente tem uma vida financeira tranquila. Mas ele falou para mim, olha, você vai casar
o nosso trato continua o mesmo. Eu vou lhe sustentar até você se formar. No outro mês eu não vou lhe sustentar. Beleza. Então ele cortou aquela gorda pensão, ele cortou em julho, né? Em julho de 2008. Quando foi em agosto, setembro, outubro, o negócio, eu não tinha me programado para casar. Então o negócio foi começando a apertar e eu, rapaz, vou pedir aqui um dinheiro emprestado pro meu pai. Aí liguei para ele, pai, eu tô precisando de R$1.000 emprestado, as contas estão apertando aqui e tudo. Aí ele falou assim, eu não vou lhe emprestar dinheiro. Você não trabalha, eu não empresto dinheiro para quem não trabalha. Como é que você vai me pagar? Eu não vou lhe emprestar. Eu vou lhe dar esses R$1.000, mas é a última vez que você vai me pedir dinheiro. Aquilo ali, Lucas, me deu assim, uma sensação de, por um lado, vergonha, né? Eu, em momento algum, fiquei com raiva do meu pai, nem naquela época, porque o combinado era o combinado, ele estava fazendo o combinado dele, mas me deu vergonha, né? E eu falei assim, rapaz, eu não vou mais, nunca vou passar por isso. Naquela época que eu pedi esses R$1.000, tinha, ainda lembro, na minha conta do Banco do Brasil, na época era uma conta de estudante, tinha R$10,64 na conta. E aí, de fato, ele me deu os 1.000 e aí, meu amigo, foi eu mesmo sem OAB correndo atrás de fazer alguma coisa, fazer peça, enfim, ajudar de alguma forma. Mas deu tudo certo que eu fechei pouco tempo depois essa primeira causa que eu falei, né? De R$5.000. Bom, começou a advocacia, advogando, tinha tinha um condomínio que a gente prestava, foi o primeiro condomínio, até a dona Cília, se ela estiver assistindo, né, confiou lá no menino de 23 anos de idade para ser assessor do condomínio, onde a gente fazia uma assessoria fixa lá nesse condomínio que era R$500 que a gente cobrava e dividia com o contador. Era 250 para o contador, 250 para a gente, né? E era briga de vizinho, participar de assembleia, tudo que tu imaginar. Mas eu tinha que ter um cliente até para chegar em outros condomínios e falar, ó, já advogo para um condomínio. E assim tive 1, 2, 3, 4, 5 condomínios também que a gente foi advogando. Mas, para chegar na Justiça do Trabalho, foi o seguinte, em 2010, a gente pegou uma causa trabalhista e era em março, mais ou menos. Quando acabou a audiência, eu perguntei assim para a juíza, doutora, quando é que vai ser julgado esse processo? Pergunta que eu faço até hoje, na frente do meu cliente. O objetivo é que ele escute de quem vai julgar, quando é que vai ser julgado. Tem juízes que respondem de uma maneira educada, dizendo que dando algum prazo, tem juízes que não dão prazo nenhum, mas eu acho importante o cliente ouvir isso da boca do juiz, né? Pois bem, aí estava em março, a juíza falou assim, doutor, eu estou sem ninguém aqui na vara, eu acho que só vou julgar isso em junho. E eu perguntei, Lucas, inocentemente assim, mas em junho desse ano, doutora? Sim, desse ano, lógico. Aí eu pensei, meu amigo, a mulher me falou aqui, constrangida, que o processo é em março, ela vai julgar em junho, rapaz, é aqui mesmo que eu vou ficar. Então, a Justiça do Trabalho, para mim, ela não era o direito do trabalho não era a matéria que eu dominava mais, que eu tinha mais interesse, que eu tinha vocação, o direito social, que eu quero ajudar o reclamante ou a empresa, nada. Foi o que eu vi que me traria um retorno mais rápido, porque tem uma cultura muito grande de acordo, até hoje, e mesmo quando não tem acordo, se deixar para julgar, tudo é mais rápido, tudo é mais célere, e aí que eu cheguei na área trabalhista em 2010. Mas aí em 2010, tu entrou na área trabalhista, mas ainda era o Franco advogado solo. Tu ali como profissional liberal, sozinho, tu era a eu presa, digamos assim. Na verdade, desde 2008, eu precisei, até porque eu precisava pagar as contas, e a gente alugou uma sala, e essa sala foi R$250 naquela época. Então, eu era o advogado, mas tinha mais 4 colegas que também faziam parte do escritório. Eles, cada um, tinha o seu fixo, contratado em outro local fixo. Mas a gente dividia as despesas. Então, eles ficavam mais ou menos prospectando alguns clientes, trazendo para o escritório. Eu fazia a parte operacional
e tinha como se fosse um condomínio lá entre a gente, tá? Em 2009, entra no escritório o Marcos Sobreira, que é meu sócio até hoje, né? Deputado hoje, o Marcos Sobreira, já está no segundo mandato. E ele entra em 2009, por intermédio de um desses amigos, chama lá o Marcos e fala assim, olha, o Marcos quer começar a advogar, né? Quem chamou foi até o Marcondes. Era eu, o Marcondes, o Amon e depois o Marcos. E o Eduardo Girão. Eduardo Girão, que hoje é juiz. Aí o Marcos entrou no escritório. Quando ele entrou no escritório, rapaz, o que é que eu preciso aqui para ter uma sociedade com vocês? Rapaz, sabe quanto foi que ele pagou para ter uma sociedade nominal, de cota de tudo? Comprou um computador na iByte de 10 vezes. Para integralizar A cota dele. Tô dentro. E aí ele entrou como sócio. Mas foi a melhor coisa que aconteceu porque ele também era advogado, né? E queria realmente ficar na advocacia e não tinha outro emprego, nada disso. Então, quando foi em 2010, a gente começou com esses 5, né? Mas quando foi em 2010, ficou só eu e o Marcos, e aí a gente ficou tocando já na área trabalhista a partir de 2010. Massa. Como tu falou, os outros foram para concurso? Os outros acabaram... Um era assessor numa procuradoria, o outro já tinha um outro emprego, então eles acabaram vendo que não tinham como focar 100% na advocacia e seguiram suas carreiras solos, mas todos bem, graças a Deus. Coisa boa. E tu sentiu que ter um sócio te ajudou ou não te ajudou tanto? Foi indiferente? E se te ajudou, qual foi o ponto que tu percebeu assim que, poxa, ainda bem que eu tô com um cara aqui do meu lado, eu tô dividindo aqui os perrengues, como é que foi isso? Totalmente. Eu até hoje agradeço muito o sócio que tenho, que é o Marcos Sobreira, né, que está comigo até hoje. Hoje mais afastado do escritório, por conta que ele realmente é político, né, ele realmente está envolvido, tem que visitar suas bases eleitorais, apresentar projetos. Inclusive um bom político e uma pessoa muito séria, mas ele foi fundamental nessa estratégia de ir para a área trabalhista, porque ele é um cara que me complementa, né? Enquanto, digamos assim, eu arrisco um pouco mais, o Marcos é aquele cara que já faz a conta, que vê se vai dar certo, mesmo financeiramente, né? Então, que ele me complementa muito. Existe uma teoria de perfil comportamental que é a teoria DISC, né? Eu acho que você já deve conhecer. E ela define lá os perfis comportamentais: dominantes, influentes, estáveis e conformes. Por essa teoria, nos testes que eu já fiz, que eu já apliquei, eu tenho um perfil... Tu imagina qual é o meu? Tu conhece essa teoria? Eu conheço um pouco, eu imagino. Imagina que seja qual? Acho que tem um que é o de conformidade, né? E uma parte mais analítica também, né? Todo mundo acha que é esse, de conformidade, né? Mas é porque você também tem um perfil adaptado, do jeito que você se adapta para algumas situações. Mas o meu perfil natural é influente e dominante. E o do Marcos é estável e conforme. Então, é meio que complementa ali as outras situações. Então, assim, ele é um cara... E eu me considero muito analítico quando eu vou fazer uma audiência, sustentação, etc. Mas ele é o cara dos números. Então, ele que ficava no administrativo e no financeiro, inicialmente. Então, ele era o cara que, quando eu chegava assim, falava, por exemplo, Marcos, cara, tá tendo muita demanda, etc. Vamos contratar a gente aqui para o escritório. Aí ele fazia a conta. Franco, do jeito que a gente está aqui não dá ou dá. Do jeito que a gente está aqui a gente tem que esperar mais. Então, ele tinha... E tem até hoje essa visão mais analítica, mais estável nesse sentido, né? Talvez eu tenha uma visão mais de arriscar, de trazer enxergar uma oportunidade. E aí eu falo com ele já diz logo o que é que vai dar errado, o que é que pode dar certo, e a gente vai se resolvendo. Então, assim, foi fundamental. E é fundamental você estar dividindo obrigações e multiplicando força, né? Então, você pega... O Marcos nós somos da mesma idade. Ele é um mês mais velho que eu. Somos de 85. Então, você pega ali 2 jovens. O Marcos com uma condição muito boa financeiramente, né?
pai do Marcos já foi deputado, a mãe já foi deputada. Ele tem toda uma condição financeira muito boa, mas queria construir a história dele, como de fato construiu. Então, ele não ficou, digamos assim, em outra situação. Ele queria também ser o advogado da família dele, construir o escritório dele, e aí foi muito bom. E eu tenho muita saudade desse tempo, sabe? Se eu pudesse escolher, diga aqui sinceramente, se eu pudesse voltar no passado, talvez eu nem tivesse apoiado ele para ir para a política, não. Faz muita falta no escritório. Entendi. E foi legal também essa visão de vocês tratarem como empresa mesmo, né? Se programar financeiramente para contratar alguém, discutir, ter reuniões para conversar sobre isso. E eu acho que é uma visão que é difícil do advogado iniciante hoje ele ter, até porque tem muitos casos que o cara vai começar a atuação dele sozinho, como ele é um profissional liberal, pegando de cliente em cliente, e aquele dinheiro se confunde muito com o dinheiro da vida pessoal dele, até porque, em certo aspecto, é tudo dele mesmo. Mas eu acho que se o advogado tiver uma visão de entender que a advocacia ela não é aquela profissão mercantilizada, mas ela exige sim um tratamento igual a outras empresas prestadoras de serviço, ele tem que se regrar muito para poder não meter os pés pelas mãos, financeiramente falando, né? E é curioso também e interessante de ver que, pelo teu relato, tu vinha com uma condição financeira boa. Então, tu já devia estar acostumado a usar o dinheiro livremente, digamos assim, né? Que é infinito, mas estava bem. E o Marcos da mesma forma, né? Então, eu acho que é um exemplo bem interessante. Esse fato de ter tido a oportunidade de lidar com dinheiro cedo, né? Você pensa aí, Lucas, em 2003, que foi quando eu entrei na faculdade, eu recebia uma pensão de R$3.000 por mês. 2003. Se a gente traduzir isso aqui em salários mínimos, dava mais ou menos 9 salários. Como se hoje recebesse uns 9 salários, né? Então, assim, isso foi me propiciando uma organização financeira também. Tinha que me organizar para viver com esse dinheiro, né? Até porque eu recebia, mas todas as obrigações eram minhas, de pagar a faculdade, de pagar e tudo. E o Marcos, ele veio com essa visão empresarial também, porque antes dele se dedicar integralmente ao escritório, ele também tinha algumas empresas, né? Então, ele teve empresas antes disso e já tinha essa noção de organização. Quando nós iniciamos no trabalhista, e com foco muito na atuação pelo reclamante, inicialmente, nós tínhamos uma grande responsabilidade, que é receber o dinheiro na nossa conta e fazer o repasse para o cliente. Então, essa organização para fazer todos esses repasses, e a gente sempre tem, até hoje, por exemplo, o cliente trabalhista ele já entrou com a ação porque ele não recebeu alguma verba. Então, se ele faz um acordo, por exemplo, e está para o dia 10, dia 8, dia 9, ele já começa a perguntar: doutor, cadê meu dinheiro? Já caiu, não caiu? E quando esse dinheiro cai, se você não fizer rapidamente o repasse para ele, aí começa a gerar outras situações. Ele vai conversar com um vizinho, vai conversar com outro. Porque o advogado não sei de quem ficou com dinheiro. E infelizmente, são poucos maus exemplos, mas que acabam ganhando uma grande repercussão. Isso em toda a área, né? Estou falando da advocacia, com a contabilidade deve acontecer o mesmo, com a magistratura, enfim. E aí a gente precisou ter uma organização muito séria para que a gente fizesse esse fluxo de repasse muito rápido e também não confundisse qual era o dinheiro. No começo ali da advocacia, eu estou falando aqui a advocacia trabalhista em 2010, pelo menos até 2015, 2016, acho que nosso CNPJ foi aberto em 2015, se eu não me engano. Então foram 5 anos que eu não tinha CNPJ aberto. Mesmo assim, a gente separava uma conta poupança na época, só para os pagamentos do escritório. Então, meio que a gente já tinha essa noção. Depois, aí foi criar o CNPJ e cada vez mais a gente foi profissionalizando esse controle financeiro. E isso é importante, né? Até uma coisa que eu converso muito
algum advogado me procura para essa parte de contabilidade e que eu vejo que ele está iniciando ali, de começo, nem sempre, tributariamente falando, vale a pena ele já abrir o CNPJ de cara. Apesar de que, em muitos casos, assim, mais de 90%, o CNPJ é mais vantajoso, né? Mas, no momento inicial, às vezes vale a pena ele fazer o carnê-leão para controlar ali os seus recebimentos, o que é que ele paga de aluguel de sala, de outras despesas vinculadas ao exercício da profissão e pagar o imposto de renda proporcional a isso, né? Só que mesmo que ele não tenha aberto um CNPJ, o negócio dele já existe. Então, ele precisa ter essa consciência do princípio que a gente chama na contabilidade do princípio da entidade, né? Que a atuação profissional dele é ele, mas, ao mesmo tempo, precisa ter um patrimônio próprio ali para que ele possa pensar em reinvestir, que ele possa pensar em fazer melhorias, até de questão de conhecimento mesmo. Comprar um curso, participar de palestras, de congresso, de networking, tudo isso, né? Então, essa visão aí, pelo que tu vem me relatando, eu realmente acho bem interessante e importante, tanto na sua carreira, acredito que tenha sido, como é importante também de exemplo aí para quem está começando ou quem está naquela altura ali da carreira de que está virando a chave para, de fato, o escritório se tornar uma empresa. Agora, né? O escritório, a advocacia, ela tem a particularidade que o lucro é muito interessante, né? É muito diferente de outras atividades, de um produto que você vende, por exemplo, um uísque desse aqui, ele tem um valor tabelado. Não importa se sou eu que vou comprar, ou é o Lucas que vai comprar, ou é outra pessoa, um bilionário, vai ser o mesmo preço. Na advocacia, não. Na advocacia, muitas vezes, você pode investir pouco numa causa. A gente tem uma realidade hoje, por exemplo, do tráfego pago, onde a gente tem ali o custo por lead, o custo por venda. A gente consegue saber exatamente quanto é que aquela ação me custou, a aquisição daquela ação me custou. Eu sei quanto é que eu paguei para o meu gestor, quanto foi o tráfego, quanto foi o lead, eu consigo saber. E, às vezes, vamos supor aqui, eu investi R$100 para ter aquela ação, ela pode me retornar R$1.000 de honorários. Às vezes eu também investi R$100, só que a diferença é que o seu José ele teve um acidente de trabalho e tem outras verbas, isso vai me render R$100.000 de honorários, né? Então, com o mesmo custo operacional. Eu tive que fazer uma inicial, alguém do meu escritório teve que fazer uma audiência, eu fui fazer o recurso, enfim. Então, muitas vezes por isso, e aí que eu acho assim, um ponto de atenção do advogado e do empresário de uma forma geral, é não ter esse controle exatamente do faturamento e do lucro. E olhar um pelo outro. Não, um pelo outro está me rendendo X, mas você não sabe onde é que você está tendo prejuízo, você não sabe onde é que você está tendo realmente o lucro, né? Se fala muito de faturamento. Hoje em dia, faturou 2 milhões. Beleza, e o lucro foi quanto? Quanto foi o dinheiro no bolso? Porque o que importa no final é o dinheiro no bolso, né? Faturamento. Então, ter essa clareza, você só vai ter essa clareza se tiver um controle financeiro. Se a gente tivesse, por exemplo, uma situação de uma empresa, uma companhia aérea, onde a margem de lucro dela ali vai ser 3%, minha amiga, ela tem que controlar tudo. Qualquer centavo faz diferença. O tamanho do alimento, se pega gelo, se não pega gelo, enfim, tudo. No escritório, não. Às vezes tem... Nós fizemos uma imersão agora de execução trabalhista, para você ter uma ideia. Nos últimos 5 anos, lá no meu escritório, só lá no meu escritório, nós resgatamos 4 milhões de processos que estão em execução trabalhista. Processos que muitos advogados deixariam o dinheiro lá perdido, ou por não ter a técnica, ou por não ter o tempo para se dedicar nesse processo. E lá, os próprios alunos que estavam lá, a cada momento que a gente apresentava algum tipo de solução, eles ficavam, rapaz, eu tinha um processo desse jeito e deixei prescrever. Eu tinha um processo desse jeito e não fiz nada. Por quê? Porque estão ganhando dinheiro com outros processos que vão chegando. Então, o fato de estar ganhando dinheiro, gerando receita com outros processos que estão chegando, deixa numa situação tão confortável que eles não olham mais o processo que dá mais trabalho ou que ficou para trás, entendeu? São 2 pontos aí que, para mim, são pontos de atenção, né? Porque tem um termo que o pessoal fala no mercado,
que é até pesado, mas assim, tem negócios que são à prova de idiotas, né? Digamos assim, que é justamente quando tem uma margem tão alta que mesmo se o cara for errando ou ele deliberadamente não quiser controlar, o empresário não sente tanto, o dono do negócio não sente tanto, né? E a contabilidade, ó, a advocacia, assim como a contabilidade e algumas outras prestações de serviço, em determinados momentos, eles podem trazer essa sensação para a gente que, na verdade, é um engano, né? Que, beleza, existe sim na prestação de serviço. Acredito até que com a reforma tributária talvez a gente até sinta um pouco, mas ainda vai ter uma margem boa comparada a outros negócios. Só que também, na prestação do serviço, a gente envolve muito um fator chamado tempo. Então, beleza, às vezes o processo ele me dá um volume de dinheiro que quando eu recebo de uma vez, ele é alto, mas a depender do tipo de processo, eu posso passar anos com aquilo ali. Uma vez eu acompanhei o caso de um advogado, a gente estava conversando, fazendo ali uma demanda pontual, e ele me dando um exemplo de um processo, ele era advogado de família, de inventário, onde daquela família ali ele receberia aproximadamente 250 mil. Se você só falar 250 mil, parece, a gente está falando de muito dinheiro, de um valor expressivo. Porém, quando eu fui ver sobre o processo, ele tinha vinculado o recebimento à venda de um dos bens que estava no inventário. Quando saísse o inventário, eles conseguissem vender, ele receberia o valor dele. Só que, de quando a família procurou ele, até quando esse bem foi vendido, passaram-se ali mais de 10 anos. Então, tu pega esses 250 mil, divide pelo número de meses que ele passou até receber e que ele teve que trabalhar, tudo bem, talvez ele não tivesse que dar um expediente todo dia para essa família, mas ele tinha a responsabilidade ali de estar prestando contas, de estar orientando, de vez em quando tinha que fazer algum andamento no processo, alguma diligência, alguma coisa assim. E, então, teve trabalho. E quando a gente divide isso, de repente o valor já não é tão expressivo. Recebeu R$2.000 por mês aí, uma conta rápida que eu fiz aqui. E se a gente colocar inflação, esse tipo de coisa, talvez, com o passar do tempo, esses 2.000, na verdade, foi representando menos dinheiro, né? E esse é o perigo que esses negócios de margem alta apresentam para a gente, que se a gente descuidar, a gente pode acabar metendo os pés pelas mãos aí no financeiro. Principalmente, eu acho, para quem trabalha com advocacia com mais de uma especialidade. Porque vai ter casos como o trabalhista, que leva o seu tempo, mas tende a correr mais rápido, como vão ter casos como esse, que pode durar anos aí, né? E esse foi o cálculo que eu fiz lá atrás, né? Quando eu fui focar na área trabalhista. Olha, e eu fechei esse usucapião no final de 2008. Ganhei R$5.000. Mas o processo, em 2010, não estava nem perto de transitar em julgado. Esse processo foi transitar em julgado 8 anos depois. Eu tinha um cálculo que eu fiz também, mensal, é como se ele tivesse me pagado R$80 por mês, né, para esse processo. Já um processo trabalhista, mais sem futuro que tenha, vamos supor que ele te dá R$500 de honorários. Tá? R$500 de honorários. Só que tu entra com a ação hoje, vai ser marcada uma audiência no máximo aí para 3 meses. E tu botou R$500 de honorários no bolso dessa audiência, fez um acordo baixo, né? Baixo. Tu trabalhou 3 meses. R$500 dá mais de... dá R$150, né? Mais de R$150 por mês. 30% dos 500? Não, 500 já é os honorários. Ah, né? sim. O teu valor de honorários já vai ser R$500. Vamos supor que fez um acordo por R$1.000. Deu R$300 de honorários, né? 30%. Vai ser R$100 em 3 meses. Então, claro que para isso dar certo tem que ter volume, né? Sim. Tem que ter volume. Então, foi esse cálculo que eu fiz. Rapaz, o negócio é aqui na Justiça do Trabalho. E ainda hoje, a Justiça do Trabalho é uma área muito interessante para o advogado. Ainda hoje é. Lógico que os prazos não estão mais tão curtos quando eu comecei. A gente tinha
a audiência com 15 dias, 20 dias, 30 dias. Não está mais assim, mas ainda hoje, em comparação com outras áreas, é muito interessante. Mas acho também que talvez não esteja mais tão rápido porque o volume aumentou, o que mostra também uma oportunidade de mercado, né? E são várias oportunidades, né? Você vê hoje tanto uma oportunidade para você montar o seu negócio na Justiça do Trabalho, na advocacia trabalhista, quanto com, digamos assim, a massificação, né? Se eu puder usar essa palavra, do tráfego pago, se criou ainda um novo mercado, onde eu que faço um tráfego para todo o Brasil, aí eu vou ter audiência no Paraná, no Acre. Se essa audiência for presencial, muito provavelmente eu não vou me deslocar, nenhum advogado meu vai se deslocar para fazer essa audiência. Que surgiu um mercado maior agora para os trabalhistas audiencistas. Então você não precisa ter um secretário, não precisa nem ter cliente, só precisa ter um bom relacionamento e fazer a audiência. Entendi. Franco, e mudando um pouco aqui o caminho da conversa, mas ainda ligado a isso, hoje vocês têm uma empresa de mentoria, de cursos para os advogados, né? Qual foi o momento da tua carreira ali que tu quis pegar esse teu conhecimento, essa tua experiência e transformar isso também num outro negócio? Foi uma construção. O que foi que aconteceu? Durante a advocacia, eu me aproximei do movimento de OAB, e até por uma situação que eu passei na época que advogava de uma forma mais geral, eu fui procurar um processo e queria ter vista, fazer carga desse processo, na época tudo físico, e fui impedido numa vara criminal, lá pelo diretor de secretaria. Aí chamei a OAB, fiz uma confusão lá na hora, e veio lá o doutor Navarro, o grande Navarro, um abraço se estiver assistindo, e depois ele me apresentou: Franco, tem uma comissão aqui de prerrogativas, tu quer fazer parte? Aí eu comecei a fazer parte de uma comissão de prerrogativas, que depois virou Tribunal de Prerrogativas, e nessa caminhada de OAB, eu cheguei a ser conselheiro lá da OAB, né? Então, quando eu era conselheiro, eu fui convidado pelo presidente da ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, na época, para dar aula nos interiores, né? Nas subsedes da OAB no interior. E o André Aguiar, um abraço também, meu amigo, ele falou assim: Franco, eu quero trazer aqui a mesma qualidade que a gente tem na capital para o interior. Então, não quero simplesmente reproduzir um curso lá. Eu quero que o professor vá lá e dê a aula. Você aceita a missão? Eu aceito. Organizei com ele. E eu focava muito, pela minha caminhada em prerrogativas, em trazer segurança para o advogado. Então, a minha preocupação era trazer segurança, era dizer o que ele deveria fazer numa audiência para não ser atropelado, o que ele deveria fazer quando o juiz fosse arbitrário. A minha preocupação sempre era de trazer segurança para o advogado. E quando fui dar essas palestras pela ESA, o meu foco era esse. Depois que eu saí da UAB, voltei a olhar mais para o escritório, voltei a fazer alguns outros cursos mais voltados agora para o empresário. Uma das questões que eu saí da OAB foi de voltar a olhar mais para o meu negócio, né? Para o escritório. E aí eu comecei a perceber: rapaz, só segurança não basta. Segurança é importante, mas tem que trazer prosperidade também. Tem que falar como é que o advogado ganha o dinheiro. E pensando nisso, eu criei um curso que tenho até hoje, que é o curso Mentalidade Trabalhista. É um curso focado em audiência trabalhista, que ele é um curso 100% gravado. Então, o advogado compra o curso e em 9 horas ali ele vai saber tudo o que deve fazer para ter uma audiência trabalhista, não só com segurança, mas identificar bons acordos, fazer a prova necessária para ganhar o processo, aquela coisa toda. Quando foi em 2023, eu convidei o Rafael Salles, e convidei o professor Conde para a gente fazer uma imersão de audiência trabalhista. E aí, nessa imersão de audiência trabalhista, o foco também era sair desse negócio de aula, de sala de coisa, de pós-graduação. Não, como é que bota dinheiro no bolso? Então, essa pegada mais técnica e mais prática. E aí a gente começou, foi muito bom a primeira imersão. Na segunda imersão já foi eu, Rafael, e convidamos outros juízes.
E a gente teve uma ideia, a gente percebeu o seguinte, olha, o pessoal está vindo, isso foi em 2024, né? O pessoal está vindo por uma dor da operação, fazer audiência é operacional do advogado, né? Operacional e técnico. Operacional assim, e técnico do advogado. Mas o que vai fazer mudar mesmo o jogo é gestão, prospecção, marketing. Então, aí foi uma ideia do Rafael de fazer uma mentoria onde a gente não falaria mais de questões de operação, de inicial, de audiência, não. Mas a gente focaria em gestão, prospecção e marketing. E assim, no ano passado, na segunda edição da imersão de audiência, dentro desse evento a gente abriu a nossa primeira turma de mentoria. Aí já fizemos um outro evento. Rapaz, vamos fazer agora um evento só focado em gestão, que foi o TEX, que no primeiro momento esse TEX vem de Trabalhista Experience. Então fizemos o Trabalhista Experience do ano passado, que também foi um grande sucesso. E já abrimos a nossa turma 2 nesse Trabalhista Experience, que inclusive você foi professor lá da turma 2, quando a gente conversou lá sobre contabilidade, né? No começo desse ano, inteligência artificial, que eu tive um primeiro contato mais aprofundado no Sem Sigilo, lá com o Rômulo Marcel. Um abraço, Rômulo, Fleury. Foi muito bom aquela palestra. Foi muito bom. Até para o próprio escritório de contabilidade, eu peguei os conceitos que ele falou para a gente aplicar. Aí o que foi que eu fiz? Eu tenho aqui, eu dou a dica, né? Quando eu vejo algo interessante e alguém que eu considero uma autoridade falando, eu levo o negócio mais a sério. Aí adquiri um curso do Jorge Marmenstein, que é muito focado, né, para a área jurídica. E nesse ano a gente já estava fazendo, em fevereiro, o nosso primeiro workshop de IA para advocacia. Eu, o Rafael e o Leonardo Vieira também convidados nesse evento. Fizemos o primeiro workshop, abrimos mais turma da mentoria. Fizemos o segundo workshop, abrimos mais turma da mentoria. E aí nós identificamos, o nosso primeiro movimento foi focado na área trabalhista. Só que a mentoria, ela fala muito de gestão, de prospecção e de marketing, que é aplicado em qualquer área, né, da advocacia e da empresarial de uma forma geral. Então, a partir da turma 3, nós alteramos o nome da mentoria, que inicialmente era mentoria de advocacia trabalhista estratégica, para, em vez de trabalhista, técnica estratégica. E hoje nós estamos na terceira turma da mentoria, vamos abrir a quarta no nosso próximo evento, e hoje nós temos advogados de todas as áreas. Então eu tenho um advogado da área criminal, da área imobiliária, da área previdenciária, da área trabalhista, né, que é o nosso, digamos assim, o nosso produto principal nos nossos escritórios hoje. E estamos nesse movimento agora de trazer prosperidade e segurança para o advogado. Coisa boa. E tu tá com mais algumas edições aí previstas dos teus eventos, né? Aí só para... Você perguntou da empresa, né? Para isso, eu abri uma empresa, né, de eventos e de curso. Essa empresa sou eu e a minha esposa, sócios dela, onde a gente foca nessa questão de cursos, treinamentos e tudo. E nós temos também uma sociedade com o Rafael na mentoria e em alguns eventos que a gente faz. Então, mais uma vez, a organização de abrir uma empresa, de ter o CNPJ, de ter uma contabilidade envolvida e tudo mais. Respondendo sobre a agenda, né, desse ano, o que é que nós já fizemos esse ano? Já fizemos 2 workshops totalmente telepresenciais. Fizemos uma imersão em execução trabalhista. Mais uma vez, prosperidade e segurança. Como é que pega o dinheiro que está perdido lá em processo que não tem fim, que não aparece patrimônio, que for. E agora, em outubro, no final de outubro, vamos para Alphaville. Vai ser nosso primeiro evento fora de Fortaleza. Vamos para Alphaville, São Paulo, onde a gente vai falar sobre audiência trabalhista. A terceira edição do Imersão em Audiência Trabalhista. Lá vamos ter 3 juízes de São Paulo. A doutora Elisa Tavares, doutor Márcio Germano e a desembargadora Sônia Lacerda. E aqui em Fortaleza, a segunda edição do TEX, que não é mais Trabalhista Experience, a gente ficou só com esse nome TEX mesmo. Sim. TEX 2025, onde a gente vai falar muito sobre gestão, sobre prospecção, sobre marketing, sobre o tráfego pago, sobre o tráfego orgânico, sobre o network, né?
Então, o nosso amigo Fleury é um dos convidados para estar lá e vai ser muito bom. Mas todos estão com grandes nomes de peso, né? O de Fortaleza, ele tá com muita gente, que eu lembro de ter visto um anúncio de vocês, com muito nome bom e de muitas áreas. Realmente, na verdade, sim, como é que eu posso dizer? São temáticas bem amplas mesmo para o advogado poder ele repensar como um todo o escritório dele, né? Eu aprendo muito, Lucas, com outros negócios, né? Então, por exemplo, é uma viagem que a gente faz às vezes para fora, tanto fora do Ceará como fora mesmo do Brasil. Você vê lá um fluxo, um atendimento numa lanchonete, você pode adaptar para o seu negócio. Você vê um atendimento no restaurante, você pode tentar adaptar para o seu negócio. Então, por aprender muito com essas analogias, eu acho muito interessante, e a gente trouxe para o Tex pessoas fora do direito. Então, a gente vai ter lá pessoas da contabilidade falando sobre o negócio delas, não especialmente sobre contabilidade, mas sobre o negócio delas, como gerir os negócios. A gente vai ter grandes nomes do marketing digital, que eu posso citar o Alberto Pompeu, um amigo pessoal que já faturou mais de 10 milhões na QIFI. Ele tem um produto voltado para finanças, né? Não sei se você conhece, ele é o maior influencer financeiro do Ceará. Então, um cara desse falando para você sobre posicionamento digital, como é que você faz o seu marketing, isso Agrega é ouro puro, né? A gente vai ter, por exemplo, o Dailton Rolim, um cara do Iguatu, por coincidência a terra do meu sócio, e que hoje está muito destacado no marketing também. Número de seguidores acaba sendo uma referência, né? O Alberto Pompeu tem mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram. O Dailton, a última vez que eu olhei, tinha mais de 350 mil seguidores, se eu não me engano. E aí o Dailton ele já tem uma pegada de marketing digital mesmo, de posicionamento, né? Foi um cara que virou a chave para mim de entender o jogo do Instagram, né? Que muitas vezes o jogo do Instagram é um pouco de polêmica, né? Um pouco de meme, um pouco de... E a gente tem uma tendência, o advogado tem muito essa tendência de fazer um conteúdo, botar no Instagram um conteúdo que não é para o Instagram, né? Ninguém está no Instagram querendo saber aula de audiência trabalhista. Quando o cara quer saber isso, ele vai para o YouTube. Agora ele quer saber alguma coisa polêmica que aconteceu na audiência. Aí sim, aí o público se interessa, né? E outro erro que o advogado comete muito é fazer conteúdo para outro advogado. Então, falar de uma maneira muito técnica que só outro advogado vai entender. A não ser que ele queira vender curso para advogado, né? E eu fico mais confortável em fazer isso porque o meu público é advogado. Então, se você olhar o meu perfil lá, o meu perfil principal, ele não tem nada voltado para o meu cliente escritório, né? Do escritório. Ele tem voltado para advogado. Eu falo que o advogado é o meu B2B, né? Sim. Então, o meu foco é o advogado. Então, tem o Alberto, tem o Dailton, tem o Rafael Mota, que também se destaca muito nessa questão do tráfego. Cara, tem muita gente interessante. Tem alguns mentorados que se destacaram e vão estar lá no palco também. E a intenção do evento é o quê? Palestras rápidas, 20, 30 minutos, né? Onde aquela virada de chave. Eu quero que o palestrante entregue o ouro, né? O que é que ele está aplicando no negócio dele que pode ser replicado. E aí, hoje tu tá vendendo por onde os ingressos do evento? São pela nossa... Tem uma landing page que conduz para a QIFI. A gente usa a plataforma QIFI, uma plataforma muito segura, né? Onde você adquire lá todos os ingressos, faz parcelamento, quem quiser parcelar, mas todos têm algum link na bio do Instagram. Tá rodando muita publicidade, né? Muito tráfego pago aí também para pegar esses leads, né? Massa. E com certeza tem o link no teu Instagram, né? Tem um link na bio do Instagram, então se você acessar o Instagram vai ter o link na bio. E se você é advogado, eu arrisco dizer que você já viu alguma publicidade desse evento, né? Mas aí deixa aí o teu Instagram logo, pra galera... @Franco Almada Azevedo. Lá vai ter os links e vai ter muita informação interessante para você que é advogado e advogada. Show de bola. Franco, a gente está caminhando aqui para o final do nosso tempo, né? E para a gente poder finalizar aqui essa conversa, eu sei que
foi um pedaço de tudo que a gente poderia conversar aqui, mas eu acho que já deu para trazer uma história interessante, um exemplo bem importante para a advocacia e também para quem tem negócio, para todo profissional liberal, para todo prestador de serviço. Eu acho que tem muitos pontos aqui do que tu falou que é importante, independente da área. Mas, para a gente finalizar, eu queria te pedir só para tu compartilhar, não precisa tu especificar, né, e dar todos os detalhes, mas, de repente, o maior erro ou o maior acerto que tu acredita que cometeu aí na tua trajetória e as lições que tu tirou disso aí para ficar como uma espécie de dica final para a audiência. Eu vou começar pelo maior erro, né? O maior erro que eu vejo, que eu cometi, é não entender de pessoas. Então, hoje, Lucas, eu falo isso até com uma certa tristeza mesmo, mas, por outro lado, tem aquela coisa que você tem que passar, né, para aprender. Foi isso que fez eu saber Foi o isso que eu que sei fez, hoje, né? Então, às vezes, você aprende no amor, na dor, enfim. Mas eu tenho uma consciência de que não consegui enxergar ou não consegui potencializar muitos talentos que passaram por mim. Por quê? Por uma arrogância da minha parte, talvez até uma falta de humildade, uma vaidade, de achar que as pessoas têm que ser boas em tudo. E por achar que eu era bom em tudo, né? Por achar, não, mas se eu atendo bem um cliente, eu sei peticionar, eu sei fazer audiência, eu sei isso, por que outra pessoa não pode ser boa em tudo também? E hoje eu tenho a noção que nem eu sou bom em tudo, né? Aí vai muita vaidade, né? Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E eu não preciso ser bom em tudo. E ninguém precisa ser bom em tudo. Quando você começa a entender mais de inteligência emocional, começa a entender mais de perfil comportamental, hoje eu vejo que tinha situações, por exemplo, né, dar um exemplo aqui, de um advogado que era muito bom em audiência e que eu queria que o cara ficasse peticionando. Então matava uma pessoa que tinha um perfil, porque um advogado que é muito bom em audiência não quer dizer que ele não possa peticionar ou fazer uma petição complexa. Mas, possivelmente, essa pessoa vai ser um perfil que tem mais influência, né? Um influente, como a gente diz na teoria DISC. E se eu pegar essa pessoa e botar ela dentro de uma sala, olhando para um computador e peticionando o dia todinho, por vários dias, eu não vou explorar o verdadeiro ou o melhor potencial dela. E o contrário também. Muitos advogados que queriam estar peticionando, não, mas tem que fazer audiência também. Então, esse, sem dúvidas, foi o meu maior erro. Não ter a paciência para treinar pessoas, né? Não ter a empatia de elogiar de elogiar, que eu digo, é de dar o feedback positivo mesmo. Geralmente acontece de quem está numa produção de comando do empresário, porque eu já passei por isso e tudo tal. O subordinado fez algo bem, só fez o trabalho dele. Já deve ter ouvido essa frase. Só fez o trabalho dele. Então, esse foi o meu maior erro, tá? E o meu maior acerto, que eu acho, é ter sempre investido em conhecimento. Então, até hoje, existe uma verba no meu escritório para investir em conhecimento. Nós fomos uma das... Eu estava conversando com você nos bastidores, né? Nós fomos, sem dúvida, um dos primeiros escritórios trabalhistas que teve uma controladoria, que se preocupou em ter um software jurídico, que se preocupou em ter um controle financeiro, se preocupou em trazer tecnologia para melhorar o trabalho, para atender melhor o cliente, né? Infelizmente, eu tenho visto, até hoje, advogados até com processos com bastante um número interessante de processos que controlam ainda no Excel, ainda no Word, né? Então, o investimento em conhecimento, até hoje, é o meu grande acerto. Então, conhecimento é o nosso estoque, né? A gente vende o que a gente sabe e a aplicação disso para resolver o problema dos clientes. E quando eu falo em conhecimentos, você advogado está escutando, eu não estou nem falando do conhecimento técnico operacional, não, que isso aí já é pressuposto. Você dominar todas as leis, entender as súmulas, no nosso caso, súmula de TST, resoluções, isso aí é o básico do básico do básico. Eu estou falando de outras competências, liderança,
gestão financeira, marketing, tráfego, e isso são competências que o gestor tem que ter hoje. Então, de buscar conhecimento também para ter essas outras competências. Show de bola, cara. Franco, te agradecer mais uma vez por você estar aqui, por essa nossa conversa, todo o conhecimento que você compartilhou. Conheci um pouco da tua história, acompanhei teu trabalho, tudo, mas poder ver mais alguns detalhes, realmente, para mim já agregou bastante, já me trouxe muitos exemplos. A gente sempre fica aqui, eu fico ouvindo a história e pensando, poxa, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, isso aqui dá para eu adaptar para minha realidade, como tu falou. É isso. Né? Vou estar no evento aqui de Fortaleza. O de Alphaville eu já não garanto tanto, mas desejo todo sucesso. Obrigado. Vou pedir só para tu repetir mais uma vez aí teu Instagram, só para a galera seguir, para o pessoal também, quem quiser participar do evento, poder buscar lá os ingressos e propor aqui só um último brinde. Ah, claro. Só já está testado aqui Obrigado mais uma vez. Dizem que não deve ter metanol aqui, não, que eu já tomei isso outras vezes e tá tudo bem, né? Meu amigo Lucas, obrigado pelo convite, tá? É uma satisfação realmente estar aqui com você. É um cara que a gente sempre troca uma ideia. E você sempre está nesses eventos também interessantes. Quero lhe fazer novamente o convite aqui para ficar gravado, né? Para você dar aula na nossa turma 3 da mentoria. Eu já vou aceitar aqui ao vivo mesmo. Tá aceita. É só uma questão da gente bater a data. Compatibilizar a agenda, porque você tem essa visão e está dentro do que a gente procura para o advogado, segurança e prosperidade, e nada melhor do que um bom advogado, um bom contador, um contador de excelência como você, que entende a advocacia, que entende ali as minúcias, né, os detalhes da profissão. Infelizmente, alguns não entendem, mas faz parte. Cada um tem a sua expertise. Eu acho que também, cada vez mais, a contabilidade está saindo de algo generalista para algo nichada, com especialidade, né? Que é o que a gente busca também no advogado, né? Um advogado tem um problema criminal, vai procurar um criminalista, tem um problema trabalhista, vai procurar um trabalhista, a mesma questão do médico. Então, fica aqui o meu convite e já o seu aceite, né? E tudo registrado para que você nos ajude lá. Eu queria aproveitar, como eu falei da minha filha mais velha, Ana Beatriz, falar também do meu filho mais novo, né? O Arthur Franco, né? Que inclusive está aqui no estúdio, veio aqui nos visitar, e deixar esse podcast aqui registrado o nome dele, para que ele vai ficar para a posteridade, né? Sim. Assim como uma menção especial para minha esposa, Jordana Almada, que também está aqui nos visitando. E agradecer a recepção, dizer que conte comigo, tá? Os nossos contatos, @Franco Almada Azevedo. Então, se você é advogado e quer saber de tudo o que interessa para um advogado hoje, gestão, prospecção, marketing, especialmente questões trabalhistas, audiência, sustentação oral, siga lá o nosso perfil que você vai ser contemplado com isso também. Show de bola, Franco. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você que chegou até aqui. Se por algum acaso você ainda não me segue no Instagram, é @lucas.xms. E também queria deixar aqui meu agradecimento para o pessoal da Agência 407, que ajuda a gente com toda essa estrutura e com muito mais que eles fazem aqui nos bastidores. Então é isso e até a próxima.